Olá, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Manhã com Dados. Hoje nós temos aqui uma participação ilustre, não é, da Lindaiane. Lindaiane é especialista, não é, em tecnologias médico-assistenciais do Hospital Moinhos de Vento. Seja bem-vinda, Lindaiane. Bom dia, obrigada, Bergson. Prazer estar aqui com vocês. Legal. Então, hoje vamos conversar um pouquinho, né, sobre dados na área de saúde, né? Então, a gente tem aqui, né, hoje, obrigatoriamente, tá, gente? Até às 10 horas, a gente não pode passar desse horário, tanto a Lindaiane quanto eu temos compromissos já agendados às 10 horas, tá? E a gente vai começar o bate-papo, só lembrando para vocês, tá, antes de nós iniciarmos aqui, que o Digital Edu, né, ao quem assistiu a palestra até o fim, né, próximo ali do fim da palestra, o Wagner vai disponibilizar aqui o link para emissão do certificado, e quem ficar até o final, tá, tem direito, né, a receber o seu certificado, tá? Então, vamos começar, né? Recados passados, né? Então, vamos começar aqui com a nossa live, aqui com a Lindaiane. E, Lindaiane, como é que você, não é, começou a sua jornada profissional, não é, que você não começou trabalhando como profissional de dados, né? E como é que você entrou no mundo dos dados? O que te atraiu para essa área? Como é que foi essa entrada, né, na área? Então, Bergson, eu sempre quis trabalhar na área da saúde, né? Então, desde muito jovem, eu sabia que eu ia para a área da saúde. Cresci dentro de um hospital, minha mãe é enfermeira também, então eu sabia que eu queria atuar na área da saúde. E conforme a minha carreira foi se moldando, foi tudo acontecendo de forma natural. Eu comecei trabalhando na radiologia, né? Trabalhei durante 6 anos na radiologia, e ali eu já despertei uma paixão pela tecnologia, porque tem muitos sistemas, equipamentos avançados, então eu fui aprendendo a adorar a tecnologia. E junto com isso, eu comecei a olhar muito para os processos, né? Que às vezes a gente tem o sistema, tem toda a possibilidade e a gente não utiliza como deveria. E nisso eu percebi uma possibilidade de mexer muito em processos e trabalhar com enfermagem, porque a enfermagem, apesar de todo mundo ter um olhar muito que é assistência, a gente acaba trabalhando muito com a parte burocrática da saúde, com os fluxos e processos, né? Então, eu iniciei a faculdade de enfermagem e logo que eu comecei a faculdade, eu tive a oportunidade de iniciar um estágio aqui no Hospital Moinhos de Vento, no serviço de controle de infecção. Para quem trabalha na saúde, sabe que o controle de infecção é basicamente indicadores, né? Daí, então, a gente começa a ter um olhar mais para dados. Fui me especializando na área de controle de infecção, depois eu fiz um mestrado profissional puxando para a tecnologia, sempre buscando como que eu ia estruturar essas informações e como que essas informações que a gente coletava ia gerar insights, né? Então, ali que realmente a minha conexão com dados começou. E daí, aquilo no Moinhos, eu acabei ganhando o apelido carinhoso de enfermeira de TI, porque eu adorava mexer no Excel, claro, a gente começa com Excel, né? Adorava mexer no Excel, e daí todo mundo que precisava chegar em algum dado, fazer alguma coisa, me chamava. Então, eu fui convidada pelo hospital para assumir o cargo de gestão de dados assistenciais, né, enfermeira de gestão de dados assistenciais, onde eu consegui trabalhar diretamente com assistência em melhorar as informações que ficam dentro dos sistemas do hospital, né, então prontuário eletrônico e outros sistemas que a gente tem dentro da instituição. Depois tive a oportunidade de ser supervisora de saúde digital, né, onde eu estava até pouco tempo, e lá também trabalhando em como implementar tecnologias, e agora, como especialista de tecnologias médico-assistencial aqui no hospital, acabo tendo cada vez mais participação nesses projetos que são tão interessantes. Claro que durante essa jornada eu fui me especializando para conseguir atuar, né? Então a minha formação base é saúde, radiologia, depois enfermagem, mas eu fiz especialização em ciência de dados aplicada à saúde, depois fiz especialização em saúde digital, então eu vou tentando me adaptar a esse mundo da tecnologia, porque a gente precisa também entender um pouco do técnico para conseguir apoiar nas mudanças de processos, né?
Isso, e é interessante, não é, que você, que assim, quem trabalha com dados, e, por exemplo, governança de dados, não é? Às vezes a pessoa já vai direto para a governança, não é? E você hoje está com a governança de dados também, mas você passou pela parte de análise de dados também, não é? E foi o que você falou. Eu não tinha também essa formada essa ideia, né? Que realmente, quando a gente fala em controle de infecção, basicamente é indicador, né? Então, isso contribuiu, acredito que bastante, né, para a sua atuação na área. E aí hoje, não é? Diga. Eu ia comentar também que no Né? controle de infecção, muitas vezes a forma de obter o dado é que a gente chama no palitinho, né? Então, isso era uma coisa que me incomodava muito, assim. Então, quando eu cheguei, a gente começou a discutir como que a gente ia fazer que o sistema nos desse essa informação, como que a gente ia estruturar essa informação para conseguir tirar do sistema e não ficar humano dependente ali, que era um dado que nos incomodava bastante. Então, por isso que comecei a focar bastante nisso e melhoramos muito os processos em cima disso e conseguimos fazer mudanças vendo o indicador real, né? Quando a gente conhece o número realmente que traz a informação real, a gente consegue tomar ações em cima disso. Isso. E uma coisa que eu tenho, não é? Assim, aí você me corrige se eu estiver falando aqui alguma besteira, né? É que quando a gente pensa na saúde, não é? Na área de saúde, é, principalmente no lado ali de quem atende, não é? Que é o hospital, a clínica, o laboratório, não é? Não assim com a visão de operadora, mas sim realmente ali da instituição, né? Da organização que está ali em contato com o paciente, né? É, e aí a gente sempre traz, por exemplo, eu que vim de tecnologia, né? A gente sempre traz aquela visão que, cara, assim, saúde, independente do que for, é a vida da pessoa. Que às vezes, assim, a pessoa pode até estar com uma unha encravada ali e o negócio ali não evolui muito bem, né? E aí, de repente, a pessoa pega e até morre, né? Então, a questão da qualidade dos dados, né? Na área de saúde, essa necessidade, não é? De ter dados com qualidade. É realmente diferente de outras áreas, por exemplo, se estiver falando de uma indústria, de um comércio. Eu não vou nem falar da área financeira, que dinheiro também, assim, as pessoas têm um olhar muito, né? Mas é indústria, comércio, serviços. Na saúde, essa necessidade, né, de ter dados com uma qualidade muito alta é diferente realmente? Qual a sua visão? Então, eu não trabalhei, né, na indústria e no comércio, mas atuando na saúde, eu entendo que tem diferença sim. Primeiro porque os dados com baixa qualidade na saúde, eles vão afetar diretamente na vida do paciente, que nem tu trouxe, né? A gente vai tomar uma decisão errada para um tratamento, a gente talvez não perceba algumas criticidades do paciente se a gente não tiver um dado de qualidade. Então, eu entendo que sim, impacta diretamente na vida das pessoas e por isso ele é um dado diferente, né? E também tem uma questão que eu trago que é muito importante. Na saúde, a gente tem um problema ainda que é muito real e que talvez a gente já está conseguindo vencer em outras áreas, que é a interoperabilidade de dados, né? A gente tem muitos sistemas. Um hospital pode ter até uns 50 sistemas rodando ao mesmo tempo para diversas áreas diferentes. E quando a gente fala de governança de dados e tudo mais, é importante a gente fazer com que essas informações elas sejam controladas e elas se comuniquem, né? Então, isso é um ponto que eu vejo que na área da saúde é mais crítico, talvez, do que nas outras áreas, que tem integrar informações, vamos lá, laboratório, prontuário eletrônico, exame de imagem, tudo isso precisa se conversar, porque o paciente é um só. A informação está em vários sistemas, mas o paciente continua sendo o mesmo, e a gente tem que juntar essas informações para tomar a melhor decisão possível, para fazer para evitar decisões clínicas equivocadas que possam gerar erro, né? Então, na indústria, eu entendo que são importantes, mas talvez o impacto seja mais financeiro, mais operacional. E na saúde, os dados, ela não é só uma questão de eficiência e financeiro, né? Ela é uma questão de vida ou morte, podemos dizer assim, né? Então, por isso,
eu entendo que é um pouco diferente das outras áreas, sim. Ela tem uma criticidade maior, assim. Legal, né? Às vezes um errinho, não é? Pode dar um problema danado. E, assim, hoje, não é? Você exerce um papel importantíssimo, não é? Dentro do programa de governança de dados do Moinhos de Vento, né? Do Hospital Moinhos de Vento. E quais são, não é? Assim, os principais desafios que você enxerga, não é? Para garantir uma governança de dados eficaz? Então, sim, faço parte desse projeto, que é um projeto estratégico do Hospital Moinhos de Vento, que, graças a Deus, a gente tem o apoio do Bergson, da BLR Data, aqui para nos ajudar nesse processo, porque é um desafio. O projeto, por si só, a governança de dados, já é um grande desafio, né? Porque a gente tem muita coisa para fazer e cultura para mudar. Não é só processo, a gente precisa mudar uma cultura de uma instituição, né? Então, fui convidada pelo Rodrigo Martins, que é coordenador de TI aqui no hospital. Tenho o privilégio de fazer parte desse processo e de aprender todos os dias um pouco mais sobre como que isso vai acontecer, né? Eu entendo que a governança de dados é a base de tudo. Então, aqui na equipe de TI, a gente tem ele como um projeto que é a base para a gente conseguir evoluir em outros projetos, né? Porque sem os dados bem organizados, políticas estabelecidas, é impossível que a gente consiga evoluir em outras tecnologias e outros métodos aqui dentro. Falando em desafio, talvez eu já falei da interoperabilidade, que eu acredito que é um desafio, né? Então, sim, fazer com que os sistemas se conversem tem sido uma forma que a gente tem se dedicado, faz parte do nosso projeto de governança de dados junto, né? A qualidade dos dados é um ponto importante. Na saúde, a gente tem muito termo parecido, né? O PCR, ele para alguns é uma parada cardiorrespiratória, para outros é um resultado de exame. Então, a qualidade dos dados, fazer com que as pessoas tenham o mesmo entendimento sobre cada uma das informações, estruturar as informações dentro do sistema, tudo isso tem sido um desafio e a gente tem trabalhado fortemente nisso, né? E outro é engajar as equipes, né? Talvez isso, criar essa cultura de dados é um ponto crucial. E não adianta só a gente alimentar os dados, a gente precisa que as pessoas entendam para que eles servem, que as pessoas comprem a ideia, né? E para isso a gente também tem que definir e engajar as pessoas que são responsáveis pelos dados, e daí a gente sai do nosso mundinho pequeno e vai para o mundo gigante da instituição para conseguir fazer isso. Então, entendo que esses são os desafios. E não posso esquecer também da LGPD, né? Que, além de tudo isso, a gente ainda tem que respeitar a LGPD e garantir que o paciente tenha a privacidade de dados dele. Então, o projeto de governança, ele é um projeto gigante, assim, talvez algumas pessoas não tenham noção o quanto a gente precisa se empenhar para que ele consiga evoluir. E fora, não é, uma coisa que eu falo nos treinamentos, né, às vezes, né, a gente pega, faz um assessment, monta ali uma jornada, não é, e acredita que a gente vai conseguir implementar aquilo ali da forma como foi colocado. Só que, às vezes, né, acontecem imprevistos, né, e esses imprevistos, às vezes, não dependem das pessoas que estão ali na companhia, não é? Então, por exemplo, a questão da cultura em dados, da comunicação, da divulgação do programa, assim, para quem está acompanhando, o Hospital Moinhos de Vento é ele é um dos 3 maiores do Brasil, né, não é, Lindaiane? Ele está ali junto com a Einstein, né, e com tá me faltando o nome do outro aqui. O Sírio. O O Sírio, Einstein e né? o Sírio, São isso. os 3, isso, são os 3 principais hospitais de referência, só que o Moinhos fica em Porto Alegre. Então, por exemplo, infelizmente, né, ano passado teve a catástrofe, não é? Assim, e graças a todo esse trabalho, aí não teve jeito, ter que dar uma parada, né? Assim, não tinha condição realmente, né? E graças a esse trabalho de pegar, fazer, divulgar, envolver as pessoas de negócio, conversar com essas pessoas de negócio,
quando a coisa começou a voltar, não é, ao normal, o programa retornou, né? Mas só retornou também por causa dessa questão, né, da preocupação, né, em engajar as pessoas ali, mostrar, não é, muito do que eu falo, né, tipo, para elas, o que eu vou ganhar com isso, né, pelo lado de negócio. Show de bola, né? E entrando nessa questão da comunicação, né, e outras habilidades, né, que acabam sendo necessárias, né? Quais habilidades, Indaiane, você considera assim fundamentais, essenciais, tá, para uma pessoa do tipo, olha, eu não trabalho com dados, mas eu quero entrar na área de dados, tá? Independente se vai trabalhar com governança de dados, se vai trabalhar dentro de uma visão mais de analytics, até uma parte mais técnica ali, engenharia e tal. Quais essas habilidades, soft skills, né, essenciais para trabalhar com dados? O que você acredita que a pessoa tem que ter e tem que trabalhar bem isso, além do técnico? Além do técnico, né? Eu fiquei pensando, tem muitas habilidades, né? A área de dados é uma área gigante e também a gente não pode pensar que a gente vai conseguir fazer tudo sozinho. Então a gente acaba tendo que trabalhar em equipe, né? Cada um vai se Uhum. especializar num ponto e a gente vai juntar isso para conseguir fazer a grande entrega. Então, um ponto que eu acho que é importante para quem quer trabalhar com dados é a conexão com o contexto, né? É entender do que a gente está falando. Por isso que cada vez mais a área de negócios tem vindo participar junto da construção de tecnologias, de projetos que nem esse, porque entendem o contexto daquela informação. Então, saber analisar e interpretar o dado não é só saber o número, é entender o raciocínio de como que chegou naquele resultado. Eu tenho um exemplo prático, assim, a gente tem o sistema de checagem Beraleito aqui na instituição, que quando a gente implementou isso em 2020, mais ou menos, a gente percebeu que o nosso maior ofensor nesse indicador era a dipirona, né? Quem é uma pessoa que olha diretamente para dados vai dizer o problema é a dipirona. Mas a gente que trabalha no dia a dia na assistência, a gente sabe que o problema é a dipirona porque ela é o medicamento mais prescrito, né? Então ele ele tira, né? Ele muda a curva desse indicador porque a quantidade dele é infinitamente maior do que as outras medicações, né? Então, saber o contexto ajuda, e daí a gente trabalha junto com a equipe de BI, que constrói todos esses indicadores, trazendo um pouco da nossa vivência para conseguir construir cada vez melhor. E outra habilidade que eu acho que é importante é saber comunicar os resultados, né? Não adianta a gente conseguir chegar num resultado e não conseguir fazer com que as pessoas que estão na ponta ou a alta gestão entendam o que significa essa informação. Então, também é importante a gente conseguir explicar o que a gente está querendo apresentar com aquela informação. E outra habilidade, que não sei se a gente pode chamar de habilidade, mas que eu acredito que é importante, é a parte de curiosidade, né? Então, a gente tem que ter uma curiosidade forte com dados, porque daí a gente utiliza o dado a nosso favor para nos dar respostas, a gente tem que ter várias dúvidas para ir atrás das respostas e ter uma vontade de aprender. E daí a gente consegue ir juntando as pecinhas para conseguir evoluir nesses quesitos. A questão da curiosidade, não é? É o questionamento, né? Assim, por que isso, não é? E às vezes as pessoas esquecem disso, não é? Principalmente quando o pessoal está dentro de uma área mais técnica, uma arquitetura, não é? Então, às vezes, chegam as coisas e vamos sair fazendo aqui. E não é? E é o que você falou realmente, mas por que isso, não é? Por que isso é necessário? Por que eu tenho que fazer isso, né? Então, a palavra, não é? Por quê, não é? Se fosse mais no fim do expediente, eu ia imitar a Marília Gabriela aqui, né? Ela falar um porquê, né? Mas ela é fundamental, né, para uma pessoa realmente trabalhar com governança de dados, né? Qualquer área de dados, na verdade, né? Tem que ser uma pessoa questionadora, né? Isso realmente é muito importante. E aí, tem a pergunta já aqui da Carolina, eu vou deixar mais para o fim, tá? Que aí a gente começou, depois a gente entra num pouco, um tema um pouco mais técnico, né? Mas vamos falar um pouquinho de mercado, né? Hoje tem um equilíbrio
entre homens e mulheres, na sua visão, no mercado? Ou seja, olhando tá algo ali tipo 50-50 ou próximo, né? Tipo 52-48, 53-47 dentro do mercado, ou ele ainda é mais setorizado ali por um determinado gênero? Como é que você vê isso hoje? Tá bem. Totalmente minha opinião, sem base em dados, porque não sei exatamente a porcentagem de diferença, mas a Uhum. impressão que eu tenho é que o mercado ele ainda é um mercado masculino, né, onde a gente vê mais homens ocupando posição de cargos técnicos e estratégicos, né. Isso a gente tem uma tendência a melhorar, porque a gente tem trabalhado isso no mundo, né, essas questões culturais e de falta de incentivo para as mulheres. Mas a gente vê que tem alguns cursos agora voltados para a mulher na tecnologia. Quando a gente fala na área da saúde, a gente tem muita mulher, por exemplo, enfermagem é predominante mulher, então quando a enfermagem começa a olhar para a tecnologia, começa a vir mais mulheres para essa área também. Então, eu acho que ainda não está 50-50, mas a gente tem uma tendência de cada vez mais deixar essa equipe multi, né, onde a gente consiga ter um pouco dos dois, porque eu acredito que agrega, né? Trazer essas visões diferentes, a gente faz com que consiga chegar a resultados melhores quando a gente traz opiniões e visões diferentes. Mas respondendo a tua pergunta, é isso. Na minha visão, ainda não está 50-50. Ainda tem mais homens no mercado. Não, legal. E hoje também, não é? Assim, tá uma febre, não é? Machine learning não, que a gente já vem falando há um tempinho já, não é? Mas, por exemplo, a questão da inteligência artificial, né? Então, como você enxerga hoje o papel da inteligência artificial e do machine learning dentro do cenário atual da área de saúde, não é? Muito discurso ainda, muito bobo, já tem coisas acontecendo, não é? Ou está ainda numa fase inicial, mas pode acontecer muita coisa ainda para frente. Como você enxerga isso, Lindaiane? Então, eu acho que é promissor, tá? A gente vai ter cada vez mais desenvolver soluções utilizando, mas ainda é uma coisa superficial, a gente ainda não sabe direito como usar, as pessoas têm medo de questões éticas e de segurança, se realmente podem utilizar e como vão utilizar. Então, eu acredito que tem um potencial para revolucionar a saúde, né? Desde o cuidado do paciente até a parte operacional, a parte de gestão. Então, acredito que sim, mas a gente ainda precisa evoluir bastante e amadurecer. Aqui a gente atualmente tem um projeto com inteligência artificial para apoiar consultas médicas. A gente tem tido resultados bem interessantes nessa prova de conceito que a gente tem feito. Essa inteligência artificial ela faz a transcrição da consulta, o que diminui muito o tempo do profissional ali durante o atendimento. Ele também faz sugestões de perguntas, sugestões de possíveis hipóteses diagnósticas, que o médico pode aceitar ou não, né? Então, eu vejo, principalmente acompanhando essa prova de conceito, eu vejo que o potencial é gigantesco, né? Mas a gente ainda está amadurecendo, então cada vez mais a gente vai conseguir amadurecer isso. Mas a machine learning a gente tem que utilizar, né? Porque é humanamente impossível a gente conseguir analisar a quantidade de volume de dados que a gente gera. Então a gente precisa sim de apoio para analisar esse volume grande, para nos ajudar a identificar padrão que de repente poderiam passar despercebido, né? Também para nos ajudar a fazer intervenção mais rápido. E daí a gente consegue evoluir. Eu acredito que a gente começa a utilizar na área da saúde em processos administrativos, né? Por diminuir o risco na utilização. Então, agendamento, triagem, alguma questão de experiência do paciente, talvez a gente consegue ir já introduzindo. E a parte de diagnóstico e tudo mais, a gente está evoluindo aos poucos, também ainda não é algo totalmente resolvido. Mas eu vejo como promissor e acredito que não tem outro caminho, é só questão de tempo. Legal, não é? E assim, como a pessoa, não é, consegue se manter atualizada em uma área tão dinâmica, não é, em constante evolução como a de dados? O que você recomenda,
né? Porque você é uma pessoa realmente bastante atualizada, né? Então, assim, cara, a gente fala de dados, você domina ali bastante coisa, né? Como é que o pessoal faz para se manter atualizado? É a pergunta de milhões, né, Bergson? Com o mundo desse momento tão dinâmico e com tanta informação por dia, por minuto, que a gente tem informação nova, ele exige uma dedicação e uma estratégia, né? Eu busco participar de cursos, eu participo de lives, manhã com dados, a gente tem que ir acompanhando o que tem, e tem muita coisa gratuita na internet, às vezes a gente nem precisa ir muito longe para conseguir, mas é importante. Outro ponto que eu acho que me ajuda bastante é manter o networking, né? Então, a gente fazer conexões com outros colegas de outras instituições ou dentro da própria instituição para entender o que está surgindo de novo, para manter a mente aberta para novas possibilidades. Tudo isso ajuda a gente a se manter mais atualizado no meio desse mundo que é tão dinâmico. E eu não posso negar, né? Não posso negar que eu utilizo a inteligência artificial também para me ajudar e otimizar meu tempo, né? Então, sempre que eu tenho alguma dúvida, eu vou também atrás da informação, pego uma base e daí a partir dali eu consigo aprofundar o assunto, né? Então a gente tem que combinar um pouco da teoria com a prática e tentar aprender o que é novo e aprofundar o que já existe e é importante, relevante para a instituição onde a gente atua, né? É um desafio, certamente. Tá fechado. Legal. Como eu tô meio ficando gripado aqui, eu tô botando aqui no mudo enquanto você fala, né? Tem uma pergunta aqui, Dani, do Carlos Guimarães, que é a seguinte: como os profissionais da área de saúde que não têm formação técnica em dados podem se beneficiar ou colaborar com os cientistas de dados? Ótimo. Sabe que eu fiz a pós-graduação de Ciência de Dados aplicada à saúde e talvez uma das coisas mais interessantes dessa pós-graduação que eu fiz é que era a equipe técnica, então a gente tinha ali cientistas de dados, a gente tinha desenvolvedores e também tinha a equipe assistencial, né? Então tinha enfermeiro, tinha médico, tinha fisioterapeuta. E daí juntar essas duas formas de trabalhar diferente é o que trazia o grande benefício, né? Então, no final, a gente fazia alguns cursos onde era alguém da saúde com alguém da área mais técnica para a gente conseguir desenvolver alguma coisa. E isso mostra que é a colaboração que funciona, né? Então, a gente tem que estar próximo dessa equipe, né? Fortalecer o vínculo para entender as necessidades. E daqui a pouco, não sei qual é a categoria profissional dele, mas entender o que na área que atua os dados poderiam fazer diferença. E daí procurar essa equipe de ciências de dados da instituição e juntos tentar achar uma alternativa. E daí a gente começa a fazer a mágica acontecer, que é um entende mais o negócio, o outro entende da parte técnica ali dos dados, e a gente vai junto criando esse novo momento, né? Hoje, a equipe de BI, a gente atua diretamente todos os dias, né? Eu não vivo sem eles. Então, a gente também precisa ir criando esses laços e aprofundando o nosso conhecimento. Assim, você estava falando, eu estava pensando aqui, não é? E é uma mudança realmente que vem acontecendo no mercado, né? Então, por exemplo, eu lembro, não é, por exemplo, antigamente, não é? E assim, no hospital, ok, mas até nos próprios consultórios, né? Então, antigamente, por exemplo, no meu médico, não é? Assim, tem 3 médicos mais ou menos que me acompanham, eu faço meu check-up ali e tal, já há anos, não é? Eu me lembro que ele assim me atendia na base da fichinha, né? Aquelas fichas de papelaria, né? E aí eu chegava lá, ele pegava com lápis cheio de estilo ali, né? Escrevia aquele garrancho lá que ninguém acha que entendia nada, só ele e tal. E hoje, quando eu vou nele, né? Ele já tem um BI dele, vamos dizer assim, não é? Ele usa ali para me dar bronca, né? Então, ó, tá vendo aqui seu indicador, não é? A sua performance na saúde tem
diminuído, não é? Então vai pega lá, dá aquela bronca. E nos hospitais, principalmente, né, nos hospitais, nas grandes clínicas, isso também já vem acontecendo há um bom tempo, não é? E hoje, o que eu vejo, né? Você foi falando, praticamente qualquer profissão, independente, não é? Se a pessoa trabalha na área de saúde, se formou em medicina, se formou em enfermagem, ou não, veio de uma área de engenharia, não é? Engenharia eletrônica, engenharia elétrica, biologia, independente da área, né? A questão da tecnologia, ali, principalmente ligada a dados, está já muito ali dentro do contexto do trabalho daquelas pessoas, né? Então, acredito até, tá? Aí é uma suposição minha, que em alguns cursos a grade curricular deve ter tido até algum tipo de ajuste, né? Eu não sei porque, assim, vim de tecnologia, em casa, né, meu filho é o mais novo, né? Ele tá para terminar a faculdade, mas é tecnologia também, então não tem muito como ver isso, né? Mas é uma mudança realmente que vem acontecendo aí, né, com o próprio mercado, né? Só que aí eu vou te fazer outra pergunta agora, indo nesse viés, né? De ter uma visão analítica, de trabalhar, não é, com os dados de uma forma, pensar de uma forma mais holística, mas ainda falta, né, na formação das pessoas uma visão um pouco mais de organização, estruturação, né, que entra a parte da governança de dados. Você concorda com isso? O que você acha? Concordo. A gente não tem essa visão ainda nas nossas formações, e é algo que eu sei que a Sociedade Brasileira de Informática tem lutado para a gente conseguir ter uma visão maior, melhor para isso, né? Aqui no hospital eu incentivo muito a equipe assistencial a aprender ferramentas de dados, né? Tem o Looker Studio, tem o Power BI, que ali tu começa também a entender um pouco melhor de como fazer essa manipulação, mexer um pouco mais em dados, né? Claro que depois a nossa ideia aqui no hospital é fazer a democratização dos dados, e para isso a gente está construindo Data Lake, tem várias iniciativas que estão sendo feitas para que a gente possa evoluir para esse ponto onde as pessoas possam construir, extrair seus dados e visualizar de forma mais fácil. Mas eu entendo que para isso é o projeto de governança de dados. A gente precisa, antes de dar a ferramenta para eles usarem, ensinar eles a usar a ferramenta, entender qualidade de dados, entender que não é qualquer informação que eu posso mexer e vai trazer um resultado real, né? Então, esse é o trabalho que a gente tem feito esse ano. A gente fez o projeto, o curso de governança de dados, né, onde a gente teve 70 pessoas, 70 ou 80 pessoas participando do hospital. Foi um curso extenso, assim, para a gente conseguir aprofundar no tema e as pessoas entenderem. Depois a gente fez o curso de qualidade de dados para outras pessoas. Então, a gente tem investido em formar os profissionais que estão aqui dentro, porque a gente sabe que essa formação não vem de base, né? Então, a gente precisa, sim, capacitar e deixar eles prontos para isso. Legal, Lindane. E aproveitar que a gente está no tema aqui da governança, né? Tem a pergunta aqui do Fernando Gil. Bom dia, pessoal. Quais são as iniciativas mais extensas de um programa de governança de dados em um hospital? Eu estou entendendo que o mais extenso deve ser o que demora mais, né? Aqui, né? O que é o mais demorado dentro para implementar dentro de um programa de governança de dados em um hospital? Então, o Bergson pode falar até melhor do que eu sobre isso, né? Mas eu acredito que a cultura é algo que demora bastante tempo, né? Que é algo para a gente conseguir construir demora. Que nem eu falo assim, criar política, essas coisas a gente consegue fazer, mas não adianta ela estar no papel. As pessoas têm que entender o que está escrito lá e fazer o que está escrito lá. Então, isso leva tempo, né? Esse projeto a gente já está trabalhando há 2 anos, né, Bergson? E a gente ainda vai algum tempo para conseguir finalizar ele ou
talvez finalizar não é a palavra, mas chegar mais próximo do que a gente deseja. Então, acredito que essa parte de cultura é uma parte que é extensa. É porque o que acontece, né? O by the book, não é? O que é o by the book? É aquilo que a gente vai precisar, não é? Algumas pessoas chamam ali dos PEIs, não é? Ter os processos, as políticas, não é? Ter o comitê, não é? E isso é necessário, é estruturante, tá? Documentar os metadados, né? Que é uma coisa que eu bato muito, né? Algumas empresas que só focam nisso, né? Mas é necessário também. Mas são ações estruturantes, mas para quem está em negócio, o pessoal ainda não consegue enxergar um benefício. E o programa, assim, que é uma lição que o Muniz aprendeu muito rápido, né, quase que imediato, foi o seguinte: o programa não é para o time que está conduzindo, o programa é para o hospital, né? E eu vejo às vezes, né, algumas organizações elas esquecem isso, né? Elas criam o programa para equipe, e não é. A gente tem que olhar para outras áreas, né? E isso demora um pouquinho, porque é um trabalho de formiguinha, não é? Então não adianta, por exemplo, a gente pegar e acreditar que, olha, virou a chave, agora a gente vai governar todos os dados daquela instituição. Não, né? Então, por exemplo, vamos escolher um conceito de dados piloto, vamos conversar com a pessoa, não é? Que vai ser ali o owner ou a owner, não é? Do piloto, vamos orientar ela na escolha do steward, porque é ela que define essa pessoa, quem é o steward, né? Então, todo esse trabalho de pegar, como, assim, né? Eu falo, né? É como se a gente tivesse ensinando um filho nosso a andar de bicicleta. Então, isso leva tempo, né? A gente tem que pegar, por exemplo, digamos assim, tive um filho agora, né? Meu filho já está bem mais velho, né? Mas digamos, nascesse um outro agora, né? E vai começar a andar de bicicleta, cara, vamos botar rodinha, né? Aí a criança vai andar ali para os dois lados, não vai cair. Aí quando a gente vê que já está mais equilibrado um pouquinho, a gente tira uma rodinha, ou seja, a gente se afasta um pouco, mas continua ali olhando, né? De perto ali, né? E aí, beleza. Aí tá mais equilibrado, a gente tira as duas rodinhas e aí fica naquela pior fase, né? Que tá perto ali já de a criança ficar ali pronta para andar de bicicleta sozinha, né? E aí é aquela fase que eu falo que os pais, né, ficam botando os bofs para fora, né? Que fica correndo atrás, segura, corre ali e tal. E aí a criança começa a andar. E é a mesma coisa, tá? Em um programa de governança de dados. E isso não é do dia para o outro, a gente tem que pegar, tem que acompanhar, não é? Cada pessoa tem uma expectativa diferente, né? Dependente da área onde ela atua. Então, isso, né, como a Lindane falou, realmente é o mais demorado, não é? Então, Fernando Gil, se a sua pergunta foi nesse sentido, né, fala para a gente dar um ok, não é? Dá um sinal, senão a gente. Mas eu entendi, é linda mais ou menos, que é mais ou menos nesse sentido de demorado, né? Esse extenso, né? Tem outra pergunta aqui também, Lindane, da Carolina Santiago, né? Que é a seguinte: quais são os principais desafios encontrados na integração de dados entre hospitais e outras instituições de saúde? Eu botaria aqui também até algum regulador, não é? No caso, se tiver, não é? Você consegue responder, Lindane? Sim, a gente sabe que existe a RNDS, que tem o objetivo aí de trazer a interoperabilidade entre instituições, né? Hoje, o que eu vejo é que não é uma realidade.
Nós aqui do Moinhos, a gente trabalhou num projeto de interoperabilidade, né? Desenvolvemos junto com uma empresa a forma de fazer interoperabilidade, e nós estamos prontos, mas hoje a gente não conecta com outras instituições. O que a gente fez? A gente utilizou esse sistema para interoperar aqui dentro mesmo, né? Entre os nossos próprios sistemas, por enquanto. Então, tem um sistema de pesquisa que não estava integrado com o prontuário, e daí a gente consegue fazer a interoperabilidade de alguns dados. Então, hoje eu vejo que isso é um caminho sem volta, porque a gente sabe que é uma decisão política, que isso vai acontecer em algum momento, mas os hospitais não estão preparados para isso ainda, por isso que a gente, aqui do Moinhos, a gente se antecipou para a gente se preparar para esse momento, porque vai chegar uma hora que vai virar a chave e todo mundo vai ter que interoperar, né? Então, a gente já está se antecipando para ficar preparado, pelo menos dentro a gente já está interoperando, e daí a gente está pronto para quando for interoperar por fora, né? Mas isso é uma discussão grande, né? Porque a gente vê que muitas instituições não têm interesse de fazer essa comunicação desses dados, mas cada vez mais a gente sabe, né, que o dado é do paciente, então o interesse principal é que o paciente seja bem atendido aonde quer que ele esteja, e que eu aqui do Rio Grande do Sul vá para São Paulo, e em São Paulo as pessoas saibam sobre o que eu tenho alergia, quais são as minhas doenças de base. Então, isso vai acontecer, pelo menos com as informações básicas de saúde, isso vai acontecer. Mas é uma questão ainda de preparar as organizações, que a gente ainda não tem isso preparado. É certo, né? Na verdade, quanto mais, mesmo assim, dentro da organização, não é como você falou, né? São vários sistemas, várias bases, nasceram em momentos diferentes, criados às vezes por equipes diferentes, de fornecedores diferentes. Então, quanto mais integrado, mais ágil é o atendimento, né? E agilidade no atendimento, dependendo da situação, é vida que é salva, né? É, pessoal, a gente está chegando próximo, tá? Do fim, então vão colocando suas perguntas aqui, tá? Pintou uma nova aqui que daqui a pouco, terminando as perguntas, eu faço, né? Mas outra a gente entra na sessão aqui do bate-bola, que são aquelas perguntas bem curtinhas, né? Então a pergunta aqui do Carlos Neto, como equilibrar a necessidade de compartilhar dados para pesquisa com a obrigação de proteger informações sensíveis dos pacientes? Isso é um desafio, mas a gente também sabe que existem alguns métodos para isso, né? Então, as pesquisas, todas elas precisam ser aprovadas por comitês de ética, e nesses comitês de ética a gente já define quais são os dados que a pesquisa vai ter acesso para a informação, né? Então, a gente mantém sempre o sigilo do paciente, e normalmente é disponibilizado os dados mais assistenciais, assim, que não identificam quem é o paciente, né? É a forma que a gente tem de garantir o sigilo e respeitar a LGPD. Claro que se o paciente tiver que participar, daí o paciente precisa da autorização. Aí a gente aplica o termo de autorização nos pacientes, tá? Já vi acontecer algumas vezes, é um prontuário que já está fechado, o paciente já foi embora. Bom, se vai precisar usar esse dado, a gente vai acionar o paciente, perguntar se ele concorda e fazer todo o processo ético para garantir a informação da forma correta, né? Certo, legal. E aí, linda Yane, né? Por exemplo, você veio, né, começou com enfermagem, hoje está também trabalhando com a área de dados, né? E às vezes, né, o que eu vejo, né? Eu também tive uma transição, mas foi antes de terminar a faculdade, né? Eu fazia engenharia elétrica, não gostava muito, aí joguei 3 anos fora de engenharia, né, da faculdade, né? Passei por todos aqueles cálculos malucos, né? Que reprovava para caramba, para depois fazer outro curso, né? Mas quando a pessoa ela faz uma transição, ou ela vai complementar a atuação dela com mais uma área, né? O que você tem de dica? Porque eu vejo que às vezes as pessoas elas ficam, por exemplo, eu sofri isso, tá? Na época, às vezes as pessoas elas ficam ali com uma certa
indecisão, um medo. Tem alguma coisa para encorajar essa galera, assim, do tipo. Tá. Eu acho que a gente tem que começar pelo básico, né? Uhum. Logo que eu comecei a gostar dessa parte de tecnologia, eu busquei cursos de programação inicial, assim, que o nome era Primeiros Passos, era uma coisa tipo bem básica, né? Então a gente tem que ter vontade de entender como que as coisas acontecem se a gente quer mudar de área. Né? Não precisa já direto, vou fazer outra faculdade, né? Não, começa com cursos para ver se tu gosta daquilo mesmo, ver se faz sentido, e daí, a partir daí, tu vai se especializando até chegar, de repente, num ponto de decidir por fazer outra faculdade, ou conseguir, que nem eu, assim, com a minha formação, migrar de área e conseguir atuar dentro do que eu gosto hoje, do que eu adoro, né? Que é trabalhar com dados. Então, é um processo, mas a dica começa pelo básico. Tenta entender um pouco do que é, fazer cursinhos bem de iniciantes, assim, para conseguir ir entendendo se é esse caminho mesmo. E, Bergson, tu não perdeu 3 anos, porque tudo que a gente aprende, eu acredito que em algum momento a gente usa para alguma coisa. Depois, em dados, certamente tu usou o que aprendeu na engenharia, não tenho dúvida. Eu consegui a façanha de não ser reprovado em cálculo, né, e era bem chato, né. As pessoas gostavam na época de prova, né, de sentar bem perto ali da minha pessoa ali, não sei por quê, né. Olha só, Mas eu só. é, serviu, né, de repente, né. Eh, Aí vamos entrar, pessoal, mais alguma pergunta, que eu já vou entrar aqui no bate-bola, tá. Eh, Aí vocês colocam aqui. Entrando aqui no bate-bola, bate-bola é a sessão que a gente faz aqui, que é pergunta curta e rápida, não é assim. Então, Lindane, quando a gente fala em dados, né, qual o livro indispensável para quem quer aprender sobre dados, entrar na área? Ou seja, olha, eu graduei aqui em enfermagem ou sou médico, eu quero entrar para a área de dados, qual seria o livro? Não precisa ser nem técnico, tá? O que traz ali algo. Isso vai depender do foco, né? Por exemplo, Uhum. se entra num projeto de governança de dados como eu, o teu livro é fundamental de governança de dados, né? Mas quem trabalha muito com indicadores, eu indicaria o Avalie o que Importa, que é um livro que fala um pouquinho sobre como definir os indicadores. Legal, show de bola. E aí, qual filme que te lembra o tema dados? Filme que lembra dados, eu vou dizer Matrix, que é um clássico. Matrix. Matrix, onde a gente consegue mudar a percepção da realidade ali com tecnologia. Eu acho que pode ser ele. Legal, show de bola. É, essa pergunta eu sempre faço, né? Na, na primeira meia hora de curso, né? Uma palavra que define governança de dados para você. Hoje eu defino como estrutura. Governança de dados é estrutura. Estrutura, né? Legal. Se não trabalhasse com dados, você seria. Aí, enfermagem também, né? Você seria o quê? Que aí essa aí é muito fácil, né? Então, Olha, é difícil, tá? Porque hoje eu vejo eu indo sempre para o dado, mesmo quando eu penso em outra profissão, eu acabo indo para dados nessa área. Mas eu gosto muito de designer, adoro organizar as coisas, então acho que seria uma profissão que eu iria. legal, não é? Tem uma aqui que eu vou fazer, de repente pode até ser uma outra resposta, mas vamos lá, não é? Como uma pessoa gaúcha, não é? Inter ou Grêmio? Ou Grêmio, nenhum dos dois. Grêmio, Grêmio. Grêmio, com Legal, certeza, show de sem bola. dúvidas. Bom, pessoal, esse foi o bate-bola, não é? Aqui com a Indaiane. Tem alguns, não tem perguntas, mas tem alguns comentários aqui também, tá, Indaiane? É, Deixa eu ver aqui, o Ronaldo Lemos colocou, não é? Eu estou estudando ciência de dados por conta e aprendendo a programar, né? Legal. É um interesse, né? É ir É, atrás.
Show de bola. Tem uma aqui também do Rodrigo Silveira, excelente conteúdo, parabéns pela ideia e a transmissão de conhecimento. Acho que tinha mais aqui em cima. Não, acho que não. Mais alguma pergunta, comentário, Wagner? E pessoal, o Wagner vai botar o link do certificado aqui, tá? Fiquem atentos. Como a gente tá, Wagner? Porque a gente já está em cima, já quase 10. 100 perguntas. Bom, legal. Lindane, muito obrigado por participar do Manhã com Dados. Foi uma satisfação enorme, não é? Falar sobre o tema saúde aqui no Manhã com Dados, com uma visão, né, ali mais direta, né, dentro de uma área que atua ali junto, não é, com o paciente, né? O foco, não é? O juramento, inclusive, que vocês fazem é para a questão da vida dos pacientes, né? Então, muito legal mesmo, né? Meu muito obrigado, né, em nome da Bela Data, o Wagner também, agradecendo aqui em nome da Digital Edu, tá? E para quem entrou aqui pela primeira vez, não é? A, essa live, tá? Ela fica gravada na plataforma Digital Edu, tá? O acesso é gratuito, tá? Ninguém paga nada para acessar essas lives. No canal do YouTube da Bela Data, então se você está assistindo depois, né, vai lá, entra no canal da Bela Data, abre o vídeo, dá um like, curte, aperta o sininho. Estou aprendendo como se fala isso, né? É, e a gente coloca esses vídeos lá também, os cortes. Os cortes também, colocamos alguns nessa página no LinkedIn. Então, sigam a Bela Data, tá? No YouTube, no LinkedIn. Tem bastante material interessante lá, né? E a gente continua na próxima sexta-feira, né? Muito obrigado, Lindaiane, né? Na próxima sexta-feira, né? A gente continua aqui, a gente está fechando o tema, a pessoa ainda que vai estar falando aqui, se vai ser uma live como hoje, se vai ser apresentação, ou se de repente não der muito certo, eu vou falar alguma coisa, né? Aí faço algum tipo de apresentação. E a gente segue, tá? Toda sexta-feira aqui às 9 da manhã, com Manhã com Dados. Tudo bem, pessoal? Bergson, Obrigado, só de linda. você. Muito obrigada pelo convite, uma satisfação estar aqui, não como espectadora hoje, né, participando com vocês. E até a próxima, então. Até a próxima, pessoal. Tudo de bom.